Você acorda e já existe uma pequena sensação de que está atrasado para alguma coisa, mesmo quando o dia mal começou. Não é exatamente um atraso de horário, é um atraso de vida. Como se houvesse um ponto ideal onde você deveria estar agora, mais organizado, mais seguro, mais realizado, mais preparado, e como ainda não chegou lá, a impressão é de que este momento atual é apenas provisório. Então você começa o dia tentando resolver pendências, apagar incêndios, ajustar detalhes, acreditando que, quando finalmente colocar tudo em ordem, vai poder respirar de verdade. Só que esse momento nunca chega. Sempre aparece algo novo para resolver, algo mais urgente, mais importante, mais necessário. E sem perceber, você entra em um modo de existência onde viver vira sinônimo de administrar problemas. Você não está exatamente infeliz, mas também não está presente. Está sempre quase pronto para começar algo, quase satisfeito, quase tranquilo, quase vivendo. Essa lógica parece inofensiva, até produtiva, porque dá a sensação de movimento, de progresso, de responsabilidade, mas ela carrega uma armadilha silenciosa. A ideia de que a vida real começa depois que tudo estiver resolvido. E essa é uma promessa impossível de cumprir, porque a vida nunca foi feita para ser resolvida como uma lista de tarefas. Ela não é um problema a ser consertado, é uma experiência a ser atravessada. Enquanto você espera o cenário ideal, os dias comuns vão passando despercebidos, e são justamente esses dias que formam quase toda a existência. Não são os grandes eventos que constroem uma vida, são as horas aparentemente normais que você decide ignorar porque acha que ainda não são boas o suficiente. Você trabalha pensando nas férias, chega nas férias pensando no que falta organizar, conquista algo e imediatamente desloca sua atenção para o próximo objetivo. A mente condiciona você a viver sempre em preparação. Preparação para quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais clareza, mais reconhecimento, mais certeza. Só que essa preparação constante custa caro porque ela rouba a única coisa que você realmente possui, o momento que está acontecendo agora. Existe uma diferença profunda entre melhorar de vida e adiar a vida. Melhorar é agir enquanto vive. Adiar é acreditar que só poderá viver depois de agir o suficiente. A maioria das pessoas confunde essas duas coisas e passa anos ocupada tentando alcançar uma sensação de chegada que não existe fora da própria decisão de estar presente. Pense com honestidade. Quantas vezes você já disse para si mesmo que depois de resolver determinada fase tudo ficaria mais leve? E então outra fase começou. Quantas vezes imaginou que quando tivesse mais controle se sentiria mais tranquilo, mas quanto mais tenta controlar, mais percebe que novas variáveis surgem. A realidade não é um sistema que se estabiliza permanentemente, ela muda o tempo inteiro. Esperar estabilidade absoluta é lutar contra a própria natureza da vida. E essa luta gera uma ansiedade estranha, porque você sente que está sempre construindo algo que nunca fica pronto. O que ninguém nos ensina é que a sensação de viver não nasce da ausência de problemas, nasce da maneira como você se relaciona com eles. A vida não acontece quando as dificuldades terminam, ela acontece enquanto você lida com elas. O problema é que fomos treinados a tratar o presente como um obstáculo logístico, algo a ser atravessado o mais rápido possível. A semana vira um corredor para o fim de semana, o mês vira um corredor para as férias, o ano vira um corredor para quando as coisas melhorarem. E assim vamos empurrando a experiência para frente, como se ela estivesse sempre logo ali, esperando um pouco mais de organização. Só que não existe esse momento futuro onde tudo finalmente se encaixa e você recebe autorização para viver com calma. A autorização sempre esteve disponível, mas ela depende de uma mudança de percepção, não de circunstância. Você não precisa que a vida fique perfeita para começar a habitá-la. Precisa parar de tratá-la como um rascunho. Existe algo profundamente libertador e, ao mesmo tempo, assustador em perceber que este momento imperfeito já é a vida acontecendo por completo. Não é um intervalo, não é um aquecimento, não é uma fase descartável, é parte definitiva da sua história. E quando essa consciência começa a surgir, ela desmonta a ideia de que você precisa esperar se tornar outra versão de si mesmo para então viver melhor.
Você não precisa ser alguém mais resolvido para prestar atenção no que faz, para estar presente em uma conversa, para realizar seu trabalho com intenção, para perceber que o tempo não está passando, ele está sendo transformado em existência. A grande virada não acontece quando tudo se resolve. Ela acontece quando você entende que nunca vai existir esse momento de resolução total e que isso não é um erro do mundo, é exatamente como o mundo funciona. A partir daí, a pergunta deixa de ser "quando minha vida vai começar?" e passa a ser muito mais direta, muito mais desafiadora. Se ela já começou, por que continuo agindo como se ainda estivesse esperando? Quando você abandona a ideia de que precisa esperar a vida se organizar para então começar a vivê-la, algo muda silenciosamente na forma como enxerga até as coisas mais comuns. Nada ao seu redor necessariamente se transforma de imediato. As responsabilidades continuam existindo, os problemas continuam surgindo, as incertezas continuam fazendo parte do cenário. Mas a sensação interna deixa de ser a de quem está tentando alcançar um ponto de partida e passa a ser a de quem já está em movimento. E isso altera completamente a experiência do tempo. Antes, cada tarefa parecia apenas mais um degrau rumo a um futuro onde você imaginava que finalmente estaria em paz. Agora, cada tarefa passa a ser parte da própria caminhada. Não é mais algo que você precisa suportar para chegar à vida. É algo que já pertence à vida. Essa mudança parece pequena, quase abstrata, mas ela redefine a maneira como você reage às pressões diárias. Porque quando você acredita que ainda não começou a viver, qualquer dificuldade parece um atraso injusto. Mas quando entende que já está vivendo, até os obstáculos passam a ter outro significado. Eles deixam de ser interrupções e passam a ser elementos do próprio caminho. Muitas pessoas passam anos tentando eliminar o desconforto antes de se permitir sentir satisfação. Trabalham esperando o descanso ideal, resolvem pendências esperando a tranquilidade perfeita, buscam estabilidade esperando uma sensação permanente de controle. Só que essa busca cria um estado constante de adiamento emocional. Você se condiciona a não apreciar nada agora porque acredita que ainda não merece, que ainda não chegou lá, que ainda falta algo essencial. E quanto mais vive assim, mais difícil se torna perceber que essa linha de chegada não existe fora da sua própria decisão de parar de empurrar a vida para depois. Não é que você deva abandonar objetivos, planos ou melhorias. A questão não é parar de construir, é parar de tratar o presente como se fosse um erro de percurso. Existe uma diferença enorme entre trabalhar por algo e viver apenas em função desse algo. Quando tudo se torna meio para um fim, você nunca habita o meio, e o meio é onde a vida inteira acontece. Repare como a mente tenta escapar do agora o tempo todo. Enquanto faz algo, já está pensando no próximo passo. Enquanto resolve um problema, já está preocupado com outro que talvez surja. Mesmo nos momentos de pausa, existe uma inquietação sutil, como se descansar fosse perda de tempo. Isso acontece porque fomos treinados a medir valor apenas pelo que ainda falta conquistar. Mas uma existência guiada apenas pela falta cria uma sensação permanente de insuficiência. Sempre parece que você está devendo alguma coisa para si mesmo. Sempre parece que deveria estar mais adiantado, mais preparado, mais certo. Só que viver não é quitar uma dívida imaginária. Viver é participar conscientemente do processo enquanto ele acontece, imperfeito, inacabado, imprevisível. Quando você começa a aceitar que nada estará totalmente resolvido, surge um tipo diferente de responsabilidade. Não a responsabilidade pesada de controlar tudo, mas a responsabilidade leve de escolher como atravessar o que já está diante de você. Você percebe que não precisa esperar motivação extraordinária para agir, nem circunstâncias ideais para estar presente. Precisa apenas parar de negociar com o momento atual.
A vida deixa de ser um projeto futuro e passa a ser uma prática diária. Não algo que você vai finalmente experimentar quando estiver pronto, mas algo que exige participação agora, exatamente como você está, com as dúvidas, com as limitações, com as imperfeições. E existe algo profundamente humano em aceitar isso, porque a ideia de que um dia tudo estará resolvido é, no fundo, uma tentativa de fugir da incerteza natural da existência. Queremos garantias antes de nos envolver, queremos segurança antes de nos entregar, queremos clareza antes de agir. Mas a vida real nunca ofereceu essas garantias. Ela sempre foi construída no meio da dúvida, no meio do esforço, no meio das coisas ainda em andamento. Quando você entende isso, para de tratar o presente como um teste e começa a tratá-lo como experiência. E, curiosamente, é nesse momento que surge uma sensação de estabilidade que antes parecia impossível. Não porque tudo ficou previsível, mas porque você parou de exigir previsibilidade para poder viver. A mudança não acontece de forma dramática. Ela aparece nos detalhes, na forma como você realiza uma tarefa sem sentir que está apenas tentando terminar logo, na maneira como escuta alguém sem já estar pensando na próxima obrigação, no modo como atravessa um dia comum sem a pressa constante de chegar ao fim dele. Esses pequenos deslocamentos criam uma percepção diferente de existência. Você continua construindo, continua buscando melhorar, continua enfrentando desafios, mas já não sente que está esperando a autorização para viver. A própria caminhada deixa de ser preparação e passa a ser realização. Talvez a grande ilusão nunca tenha sido a dificuldade da vida, mas a ideia de que um dia tudo estará resolvido antes de conseguirmos dominá-la. E quando essa ilusão se dissolve, você percebe que não existe um botão de início escondido no futuro. Ele sempre esteve no presente. A vida não começa quando tudo se resolve. Ela começa quando você para de adiar a participação nela. E esse começo não acontece uma única vez. Ele pode acontecer agora, neste instante, toda vez que você decide não tratar o momento como um intervalo descartável, mas como parte legítima da sua história. Porque no fim, não é o dia perfeito que constrói uma existência significativa. São os dias comuns, vividos com consciência, antes que tudo esteja pronto, antes que tudo faça sentido, antes que tudo se resolva. É aí que a vida de fato acontece. E se essa reflexão fez sentido para você, experimente transformar isso em algo prático agora. Não deixe que seja apenas mais uma ideia interessante que você ouviu e seguiu em frente. Pare por um instante e se pergunte com sinceridade: em que áreas da sua vida você ainda está esperando tudo se resolver para então começar a viver? Escreva isso nos comentários, porque quando você coloca em palavras, deixa de ser algo vago e passa a ser uma decisão consciente. Se esse conteúdo te ajudou a olhar para o tempo e para a vida de uma forma diferente, deixe o like. Isso mostra que esse tipo de reflexão deve continuar. E se você quer mais vídeos que tragam esse tipo de clareza, sem pressa vazia e sem motivação superficial, inscreva-se no canal para continuar caminhando junto nessa direção. A ideia não é apenas assistir, é aplicar.